Boa noite a todos. Teste. Bem-vindos. Teste. Bem-vindos à Casa do Pai Benedito, terreiro de Umbanda Sagrada. Para muitos de vocês, quando a gente fala Umbanda Sagrada, vocês acham que é o nome da Umbanda, né? Na realidade, a nossa religião, ela é uma só. Muitos irmãos umbandistas falam assim, Umbanda é uma só, por isso chama Umbanda, uma banda, né? Mas, dentro de qualquer religião, há o que se fala vertentes. Ou seja, grupos que vão se formando dentro da mesma religião, grupos que têm afinidades. A nossa religião, ela é muito novinha, ela não tem pouco mais de 100 anos. Ela nasceu aqui em solo brasileiro, contrariando do que muitos falam, pensam e acham que a Umbanda veio da África, ou, melhor dizendo, da Nigéria, que é da onde veio o culto de Orixá. Veio do que hoje é a Nigéria e a República do Benin. A religião de Umbanda nasceu aqui no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com Zélio Fernandino de Moraes, um adolescente de 17 anos, na época, em 1908. Você imagina que um adolescente de 17 anos funda uma religião. É lógico que a religião brasileira, chamada Umbanda, ela se espalhou pelo Brasil inteiro. E o nosso país é enorme. Cada cantinho que você vai tem diferenças. Essas diferenças são as vertentes. Se você for no Maranhão, ela chama-se Terecô. Se você vai no Rio de Janeiro, ela vai ter uma influência muito forte dos negros, dos escravos que chegaram no porto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a Umbanda ou Molocô, que é a Umbanda com os conceitos da nação Angola, muito forte, que foi difundida muito nos anos 70, 80, por um ícone da religião de Umbanda, e que, vamos dizer assim, implementou o que é conhecido como Umbanda Molocô. Então, em cada canto do país há vertentes. A vertente do primado de Umbanda, a federação mais antiga que existe de Umbanda, onde reúne centenas, talvez, mais de uma centena, milhares de terreiros de Umbanda, que também partiu do Rio de Janeiro, mas tem filiais no Brasil inteiro. E quando nós falamos de Umbanda Sagrada, nós falamos também de uma pessoa que trouxe um olhar um pouquinho diferente para aquilo que já existia, que se chama Rubens Saraceni. Rubens Saraceni, no meados dos anos 90, começou a ensinar a teologia de Umbanda. E quando você fala em estudo dentro da religião, havia muito pouco na década de 90. Quando você fala em livro psicografado dentro da religião, praticamente não existia. Existia livros de Umbanda, mas livros feitos por pessoas aqui, sempre com um olhar de baixo para cima. Mas livros psicografados, como os nossos irmãos kardecistas já têm desde sempre, quase não tinha. O Rubens Saraceni trouxe a psicografia, trouxe o livro para dentro da Umbanda. Trouxe muitos, eu não sei ao certo o número preciso, mas se não me falha a memória, em torno de 62 ou 63, algo assim.
a maioria deles escritos por um preto velho, pai Benedito de Aruanda. Esse mesmo preto velho trouxe para o Rubens todo um conhecimento teológico da religião de Umbanda. Então o Rubens ensinou a milhares de pessoas a teologia de Umbanda. Uma dessas milhares foi eu. E a teologia de Umbanda, ela trouxe um olhar completamente diferente para a religião, que é você entender de uma forma sem um olhar totalmente africanista dos orixás, sem um olhar sincrético com a Igreja Católica. Então, dentro da teologia de Umbanda, da Umbanda Sagrada, nós não vamos falar que Oxalá é Jesus. Nós não vamos falar que Jesus, que São Jorge é Ogum ou Ogum é São Jorge. Que a teologia veio para, vamos dizer assim, deixar livre a religião de Umbanda da ajuda que as outras religiões deram lá no começo. E sempre que uma religião começa, ela começa com a ajuda de outras. Então hoje a nossa religião, graças a Rubens Saraceni, que fez a passagem fazem 5 anos, ele desencarnou em março de 2015. Rubens Saraceni deixou um grande legado, que foi a teologia de Umbanda, que foi os seus livros. Deixou um curso de teologia de Umbanda, a qual ele lecionou por alguns anos, e motivou todo aquele que estudou com ele que reproduzisse este conhecimento. E eu sou uma das pessoas que leciona a teologia de Umbanda tanto no formato presencial quanto no formato virtual, através do nosso site de ensino à distância, para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que queira aprender o que é a religião de Umbanda. Nós temos lá 47 aulas, cada aula em torno de 1h10 cada aula, onde no final do curso o aluno recebe um e-book com 443 páginas. Então a nossa religião hoje ela pode ser vivida, como é aqui dentro, ou como é em qualquer terreiro, mas também entendida. Muita gente dentro da Umbanda acha que Umbanda não precisa aprender, porque o guia já sabe. Para que você precisa saber? Só que o guia não está com você 24 horas, porque ele tem muitos afazeres. E você entende da religião, você sabe se portar, sabe ser um religioso. Então a nossa religião tem muito para aprender. O Rubens Saraceni deixou também algo muito importante dentro da religião, que é o curso de preparação sacerdotal, onde ele fez a primeira turma em 1999, fez várias e várias turmas, formando muita gente. E aí você fala assim: nossa, mas a pessoa vai lá, faz um curso de preparação sacerdotal, ela já é um sacerdote? E eu falo para vocês que não. Mas o curso de preparação sacerdotal ajuda aquele que recebeu a incumbência de ser um sacerdote de Umbanda. Como alguém recebe essa missão de ser um sacerdote de Umbanda? Normalmente, de duas maneiras. Uma, o seu próprio guia fala para você que ele quer fazer um trabalho, que ele usa o termo que nós conhecemos, que ele quer o chão dele, que ele quer o canto dele, que ele quer a autonomia dele, que ele quer fazer o trabalho do jeito dele. E aí ele pede para você sair do terreiro que você está e ir ao outro lugar e fundar o seu. A outra maneira, o dirigente espiritual aonde você está informa você que você tem esse caminho. Entre ter o caminho de ser um sacerdote e de fato ser e conduzir uma casa espiritual, tem um gap aí. É um espaço grande.
E se você não preencher esse espaço, que normalmente é com informação, com um monte de coisa, você não vai ter sucesso. Então hoje não, já há muitos anos, a Umbanda vem pensando e vem formando sacerdotes de Umbanda. Ontem eu fui no Rio de Janeiro para a inauguração de um terreiro de uma pessoa que veio durante 28 meses estudar aqui comigo. Antes de vir aqui, ele já tinha se preparado, ele já tinha feito vários graus de magia, ele já tinha sido médium, já tinha atendido muita gente, e a espiritualidade dele já tinha falado para ele: olha, nós vamos abrir. Só que quando ele começou a fazer o curso aqui com a gente, ele ainda não pensava muito em ter uma casa espiritual. E na primeira aula do sacerdócio, o seu Tranca-Ruas olhou para ele e falou: você vai ter uma casa na sua cidade e eu vou lá no dia da inauguração. E onde? Ele cumpriu a promessa. Por quê? Porque ele sabia que o Bruno ia se dedicar, ia se dedicar ao máximo para aprender o máximo possível que eu pudesse passar, para que ele pudesse ter uma casa forte, energeticamente, com capacidade para ensinar os nossos irmãos cariocas lá do que é Umbanda Sagrada. Então ontem eu fui ao Rio de Janeiro e posso dizer para vocês que tem um terreiro muito igual a esse aqui lá, praticamente tudo igual. Então, se você tiver conhecidos no Rio, pode me procurar que eu envio o contato do Bruno, ou vocês podem ir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e olhar lá. Templo, Escola de Umbanda Sagrada, Sete Pedreiras, fica no Engenho de Dentro, que é perto do NEA, lugar aí de fácil acesso, que é muito igual aqui. Tem desenvolvimento, tem magia, tem gira de atendimento, tem Umbanda. Essa é o estilo da Umbanda Sagrada. Claro, todo terreiro de Umbanda Sagrada é igualzinho ao seu, não. Se você for lá no Colégio Pena Branca, que é o terreiro do meu irmão de fé e que foi meu professor dentro do sacerdócio, o Alexandre Comino, é um terreiro diferente. O terreiro tem uma energia, mesmo a gente tendo o mesmo pai espiritual, o Rubens nunca determinou: olha, o terreiro ele tem que ser assim, assim, assim. A única coisa que nos torna bem comum é a teologia de Umbanda. A teologia é algo comum para todos nós, mas como vai ser o terreiro, cada dirigente coloca a sua história, a sua experiência. Por que eu falo tudo isso a vocês, meus irmãos? Porque não existe terreiro de Umbanda igual. Se nem os terreiros de Umbanda Sagrada são iguais, imagina os demais. Você pode ir em um terreiro de Umbanda, que nós dizemos assim, que ele tem um axé, ele tem um ar mais kardecista, aonde você não encontra atabaque, aonde você encontra poucos colares guias, aonde quase você não vai ver as pessoas com cobertura, aonde não vai ter muita oferenda, aonde a dinâmica do trabalho é diferente, a espiritualidade é diferente, no sentido de, às vezes, as linhas espirituais, há uma presença de Exu um pouquinho menor. Mas isso não quer dizer que esse terreiro é ruim, fraco, forte. É o estilo daquele trabalho. Se você for num terreiro de Umbanda que tem um conceito mais africanista, um conceito mais para os cultos de nação, esse terreiro terá iniciações, processos iniciáticos muito parecido com o que há no Candomblé. Inclusive oferendas e oferendas com animais. Se você vai no terreiro do primado de Umbanda, como eu falei aqui, que é um terreiro
de uma federação bem antiga, eles são muito parecidos. Porque o próprio primário de Umbanda coloca a normativa deles. O uniforme é o mesmo. E há um trabalho muito forte com caboclo, preto velho, criança, uma figura um pouquinho menor de Exu e Pombagira, e as outras linhas um pouquinho menor. Então, o que eu digo para vocês? Vocês precisam buscar um terreiro de Umbanda se vocês gostam dessa religião, e para falar que você não gosta dessa religião, você precisa ir no mínimo em uns 6, 7, 8, 10 terreiros. Para você falar, não, eu fui em 10, os 10 não curti. Mesmo assim, em cada um você deve ir umas 2, 3 vezes. Você deve ir a um terreiro aonde você se encaixe com as coisas daquele terreiro. Você não vai mudar o estilo, a história, a tradição de um terreiro. Então não é porque você não gosta, por exemplo, se você é vegano, não é porque você é vegano que o terreiro vai deixar de fazer o sacrifício de animais porque você é vegano. Então, se você é vegano, você não pode ir num terreiro que faz oferenda eventualmente com animais, que é permitido por lei, viu? Só para vocês saberem, existem leis no nosso país que permitem o sacro ofício, não é sacrifício, sacro ofício de animais. Eu não gosto. Qualquer pessoa que não goste de matar animais, eu não gosto muito de falar desse assunto, mas eu digo assim, eu como carne todos os dias. Todos os dias. Não me vejo sem carne mais do que 3, 4 dias. Eu não uso oferendas com animais. Usei 2 vezes. Se a minha espiritualidade pedir, eu sei fazer, aprendi. Ensino os alunos no curso de preparação sacerdotal, porque vai que eles precisem em algum dia desse recurso. Mas se a minha espiritualidade pedir, farei. Por quê? Eu como carne. Eu comer um frango morreu. Mataram ele. Para comer uma picanha, mataram o boi. Então você precisa buscar um lugar afim. Eu gosto de um trabalho na linha médica, um trabalho na linha de cura. Então você talvez tenha que procurar um terreiro mais de Umbanda que se aproxime do kardecismo. Eu gosto do estilo da Umbanda Sagrada, tem aprendizado, tem estudo. O que você deve observar quando você vai num terreiro? Você deve observar o propósito daquele lugar. É um lugar que ajuda você sem interesses secundários, terciários? Aquele lugar, por exemplo, o que eu quero dizer com vocês? Vocês estão aqui, nós só atendemos às quintas-feiras. Eu não faço consulta particular. Mas tem muito lugar que faz isso. Infelizmente usa a gira só como um atrator. E aí você tem um grupo de pessoas para ajudar e ele fala assim, não, hoje não vai fazer nada não, você tem que vir um outro dia aí. Só que esse outro dia vai custar tanto. E aí, de cada 10 pessoas, 9,5 ou as 10 vai precisar vir nesse outro dia. Então, na realidade, é um terreiro que ele vai conduzir você para outras coisas. Terreiro de Umbanda, ele não cobra nada de ninguém. Não há cobrança para vocês virem tomar um passe. Há alguns terreiros de Umbanda que têm uma dificuldade financeira. Todos os terreiros de Umbanda têm dificuldade financeira, todos. Porque a gente não cobra de vocês. E quase sempre não fecha a conta. Porque quem ajuda o terreiro? Os médiuns. Os médiuns, para quem pode, tem uma mensalidade colaborativa. Alguns terreiros cobram uma entrada solidária,
R$ 5 para ajudar. Eu vejo com uma entrada solidária até R$ 10, se a pessoa pode pagar, ok. Mais que isso... tem que pagar 30 para falar com o preto velho, 50 com o caboclo, 60 com o baiano, com o Exu 100, se for o Exu do sacerdote 200. Nem olha para esse lugar, passa longe, porque nenhum guia aceita isso. Nenhum guia diferencia ela dele. Nem se a dificuldade dele for enorme, ele não vai dar preferência para ele, porque para a espiritualidade todas as pessoas precisam de ajuda, independente da sua necessidade. Por isso que às vezes algumas pessoas, quando chegam e não tem senha, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu estou precisando tanto. No nosso olhar, todo mundo está precisando. Todo mundo é igual, não tem uma dificuldade maior. Para o guia espiritual, a única preferência que existe são as o que a lei determina aqui. Então, quem tem prioridades por lei aqui material é que vão passar primeiro, só isso. Fora isso, não. O guia espiritual não pergunta nada para você, não pergunta nem se você acredita nele. O guia espiritual não importa se você é branco, negro, homo, hétero, bi, não importa, para ele não importa nada disso. Então, meus irmãos, é fácil você reconhecer um terreiro de Umbanda sério, não importa a vertente dele. Observe a questão de roupa. É um lugar que se preocupa mais com roupa? Ou está todo mundo muito parecido? Se cada um está de um jeito, saiba que existe ali um movimento de ego, de roupa forte. Nós usamos um pouquinho de bebida em alguns trabalhos espirituais, e tem um fundamento tudo muito certinho, muito explicado dentro do estudo da religião. E aí, quando eu falo pouquinho, é um Exu beber 50 ml de alguma bebida forte, se o médium dele pode beber. Se. Agora, quando você vê 60 médios, cada um com uma garrafa de bebida embaixo do braço, pode acreditar que algo errado está acontecendo. Então observe essa questão de dinheiro, observe a questão de organização, observe os princípios, observe o propósito do lugar. Isso daí pode mostrar para você a índole de um lugar espiritual. Certo? Semana que vem teremos a gira com o Exu do Lodo. Gira com o Exu do Lodo significa uma gira na força do Orixá Nanã, do Orixá Opaloaê. Uma gira para auxiliar aquelas pessoas que estão com um negativismo um pouco mais acentuado. Pessoas que não estão bem consigo mesma, não estão bem com o seu exterior, não estão bem por algum motivo. O Exu do Lodo é um Exu que trabalha decantando aí coisas que existam dentro da pessoa que porventura possam estar atrapalhando o seu caminhar. Literalmente tirando as pessoas da lama para que elas possam começar a caminhar, começar a andar sozinhas. A espiritualidade, ela tem esse propósito sempre de... ela ajuda você e depois ela deixa e ela quer que você ande sozinho. O Exu do Lodo é um Exu que faz isso com maestria, tirando as pessoas aí de um negativismo. No astral, ele é um guardião daqueles irmãos que cometeram suicídio. Então ele rege lugares aí do astral, aonde pessoas que cometeram suicídio são direcionadas, ele que cuida desses locais. Então ele está acostumado
a lidar com pessoas extremamente negativadas, porque todo mundo que chega a cometer isso, ele está num alto negativismo interno. Por que nós fizemos essa combinação? Gira do Exu do Lodo e depois de 15 dias a gira com o Exu do Ouro. Porque nós temos vamos dizer assim, o oposto de duas linhas de Exu. Porque o Exu do Ouro é um Exu prosperador. Ele vai trabalhar a energia que já existe dentro de você, uma energia próxima. Mas se não existir essa energia, como é que ele vai trabalhar? Então, a pedido dele mesmo, e ele fez isso até num tom de brincadeira, ele falou que seria muito interessante ter uma gira do Exu do Lodo. Por quê? Ele vai tirar você aí desse negativismo, vai deixar você num 0 a 0, se você também colaborar, né? Vai deixar você num 0 a 0, para o Exu do Ouro projetar uma vibração em você e trabalhar seu campo prosperador. Quando nós falamos em prosperidade, significa ser feliz. Essa é a frase que ele usa sempre. Que prosperidade não significa você ter muito dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro aí e não é feliz. E tem gente que tem aí o suficiente para viver e é muito feliz. Então, para ele, prosperidade é ser feliz. Ele vai trabalhar essa prosperidade em vocês aí. Tá certo? Então, semana que vem, a gira com o Exu do Lodo. Temos no meio a gira de caboclos de Ogum, que é para os caboclos também trabalharem aí essa vibração em vocês, recolherem alguma coisa muito intensa que possa ter. E depois, no final do mês, a gira com o Exu do Ouro. Certo? É isso. Para os irmãos que estão assistindo, se tiver algum irmão aí de Curitiba, do estado do Paraná, domingo agora o nosso irmão Sandro Luiz estará lá no Teatro Positivo, se não me falha a memória, é isso, né? Teatro Positivo, com o show O Curador, que ele já fez aqui em São Paulo, no Tom Brasil, e foi incrível. O Sandro está levando esse show para Curitiba. E vai ser, com certeza, um grande evento da nossa religião. Para quem não sabe, o Paraná tem muito umbandista. A realidade é um dos estados que mais tem umbandista, só perde para o Rio Grande do Sul, que tem mais umbandistas ainda, né? Pro leigo, acho que a maioria pensava que era a Bahia que tinha mais umbandistas. Não, o lugar que tem mais umbandistas no Brasil é o Rio Grande do Sul, né? Eu vou acompanhar o Sandro, vou estar lá no Teatro Positivo. Se tem algum aluno da nossa plataforma EAD, eu gostaria muito de conhecer você. Algum aluno de Curitiba que puder ir no show, gostaria de conhecer você, me procure, para que eu possa agradecer você pessoalmente pela confiança no nosso trabalho. E amanhã eu vou visitar um terreiro de Umbanda Sagrada lá em Curitiba, e no sábado vou em outro terreiro de Umbanda Sagrada visitar irmãos que fazem a religião de Umbanda, principalmente a vertente qual eu represento, que é a vertente de Umbanda Sagrada, florescer aí pelo Brasil afora. Certo? Axé para todos vocês. Obrigado, boa gira a todos.